Olá, gente. Nessa aula a gente vai falar sobre valores ausentes. Vocês também já tiveram contato, né, ao longo das aulas com valores ausentes no R. Então a gente leu alguma base de dados, então você leu, por exemplo, uma base do Excel, a célula estava vazia, não tinha nada preenchido, e a função que a gente estava usando para importar fez a conversão automática para um valor que o R usa para representar o fato de que um dado não está disponível, que é o NA. O tópico valor ausente é muito maior do que aparenta e ele tem muitas consequências, tanto do ponto de vista de modelagem e das conclusões que é se possível tirar sobre um determinado dado, sobre um determinado conjunto de dados, né, com base em como que os valores estão ausentes. Então, assim, qual foi o processo gerador de um dado ausente. Então, no nosso caso, das notificações, por exemplo, que a gente estava vendo, algumas pessoas até indicaram isso, né? Se os valores estão ausentes, então, por exemplo, se os valores de comorbidade estão ausentes para somente os casos confirmados, isso indica que existe um processo que explica o dado está ausente ou não. Então, não é aleatório o dado está ausente. Então isso condiciona que tipo de análise que a gente consegue fazer. Não é o nosso foco. A questão, esse é um tópico, né, de modelagem. A outra parte é a parte de representação de valores ausentes. Existem vários tipos, né, de valores ausentes. E a gente também não vai conseguir entrar nisso. Então estou falando tanto de coisa que a gente não vai fazer, né? Para quê, professor? Então beleza, então vamos para a prática, que é o que a gente de fato vai usar, que é um conhecimento mais básico, que é só como tratar quando a gente tiver esse tipo de valor ou precisar de usar esse tipo de valor no R. Beleza? Então o R tem esse valor especial, NA, e a lógica, lógica no sentido de comparação, né? A lógica no R responde a esses valores. Então, NA é um valor não disponível. Então, o valor existe em algum senso, mas eu não sei qual que é o valor. Então significa que as operações lógicas, por exemplo, vão responder a isso. Então se eu estou perguntando um valor que existe, mas que eu não sei qual que é o valor, é maior do que 5, o resultado disso é NA. Porque eu não sei se isso aqui é maior do que 5 ou não. Ok? NA mais 5, eu não sei quanto que é esse valor. Beleza? Uns outros casos que podem ficar até meio estranhos, né? NA igual a NA. Isso é igual a isso? Não sei. Porque pensa que aqui, por exemplo, pode ser a idade de um paciente e aqui a idade de um paciente. A idade de dois pacientes, em que eu não sei a idade dos dois pacientes, é igual? Não sei. Então, o NA propaga em várias operações dentro do R. Ok? Beleza, eu vou criar algumas variáveis aqui, só para a gente poder fazer alguns exemplos um pouquinho mais interessantes. Então, criei um vetor que tem 1, 2 e NA. Então, propagação, olha a propagação acontecendo. Se eu calculo a média desse vetor, é NA. Por que é NA? Porque eu não sei qual que é a média. Eu tenho um valor aqui que eu não sei qual que é o valor. Perfeito? Quase todas as funções que não ignorarem NA por default, e aí tem que, se isso for relevante para o problema, tem que olhar o que a função está fazendo, tem um argumento que permite você controlar se esses valores vão ser excluídos. Então, por default, a média não exclui, mas ela tem esse argumento NA.remove para falar, você quer que move os valores NA antes de eu fazer a computação da média? Quero. Então, true, e aí ele vai remover e vai fazer 1.5. Beleza? Cada função vai ter um comportamento diferente. Se for relevante, tem que investigar o que está acontecendo. A primeira função que eu queria mostrar é essa isNA. Ela só testa se a determinada posição é NA ou não. Então, no caso do x, né, falso, falso, não é NA, não é NA, true é NA. Beleza? Então, essa é a primeira função, isNA.
Normalmente a gente não está trabalhando com vetor, né? Isso aqui você pode usar dentro de um mutate, por exemplo, se você quiser criar uma coluna única falando quais valores são NAs, por exemplo. Por isso que é interessante saber o isNA. Mas normalmente a gente vai estar trabalhando dentro de um data frame. Deixa eu criar uma outra. Uma outra variável. E aí eu vou criar aqui um. Não tinha dado library, né, no Tidyverse, e aí o Tibble não tinha sido carregado, eu não conseguia criar. Tibble que é um tipo diferente de data frame, né? Eu falei dele lá um pouquinho quando eu falei do Tidyverse. Beleza, criei um data frame, x e y, outras duas funções úteis para lidar com NA. E algumas dessas até vocês já usaram, né, gente? Primeira, a gente tem no RBase, a gente tem essa complete cases, que vai retornar um vetor de true ou false falando se a linha inteira, então se aquela observação, que é a linha, é completa ou não. Então aqui, true porque a primeira linha é completa, false, false. Beleza? Você pode usar esse true, false nas nossas computações com depli, ou para excluir com filter, ou para criar uma nova coluna. Beleza? No pacote tidyr, tem uma função chamada drop, NA, que já faz o processo de exclusão. Se você já souber que você quer simplesmente excluir, você pode só usar o drop NA, que ela vai remover as duas colunas, e você pode escolher uma coluna para falar assim, remove as que tem NA na coluna X, por exemplo, ou na coluna XY. Aqui está sendo equivalente a todas, né? Mas se eu tivesse 40 colunas, eu quero remover só nas que tem essas duas colunas. Beleza, é isso de NA, a gente não vai aprofundar, mas vocês já conseguem trabalhar com os valores NA.